A ideia agora é nós, no meio desta prova, agora que estamos no fim, fazer um bocadinho o resumo da tarde e falarmos um bocadinho do que é que estivemos a fazer aqui, de cada um dos projetos, se possível, e perceber qual é o objetivo desta prova para nós. É muito simples, é sistematizar. Nós temos que, num determinado momento em que fazemos inovação nos vinhos, além do acompanhamento que fazemos da parte analítica, também sistematizar a parte da prova. E o que hoje estivemos aqui a fazer, acho que é bom para todos. Somos parceiros de inovação e a ideia é precisamente tirar algumas ideias para o próximo ano. Por isso, eu acho que isto é um bocadinho uma interação e se calhar fazemos uma volta à mesa, a começar pelo Gio. Now? Yes! But since... I can ask you. Okay, interview. I can ask you. Interview from Canada. It's an interview. I ask Gio what kind of projects we have together. But I need to tell the full story or just... No, the resumed one. Resume. So since 19 vintage we started doing project with Luis and Solero, which is a Afro, terracotta and tinajas and skin contact. Majority skin contact. So the idea was come from the Georgia when we were on trip together, and to make something light style skin contact, which for me Alvarinho and Moreno can work very well, and to see how clay works with the skins, stems, with these varieties in this region, because Alvarinho and Moreno has a good potential for me. And today we taste a lot of things, and for me it's a very interesting results, and the 20 vintage is very promising, even better than 19. Thank you, Gio. Now we go to the house and we ask Lúcia. Nós também temos projetos na casa e a Lúcia fala um bocadinho desses projetos, se calhar aqueles que provámos hoje, e o que é que fizemos este ano assim de diferente? Bem, em termos de inovação by the house, temos a ideia de experimentar as barricas spin. Era uma coisa que não tínhamos até este ano e experimentamos, uma em parceria aqui com ideias do Tomás, que é um alvarinho 100%, borras e hiperoxigenado, e vamos lá ver o que é que isto dá, não é? O outro foi uma ideia que parte da ideia inicial de vamos aproveitar as vinhas que nós temos em pé franco e vinificar só o pé franco e perceber o que é que o alvarinho em pé franco nos pode dar, já que temos essa vinha. E portanto temos a experiência só da barrica pé franco, portanto uva prensada e depois fermentada em barrica, nova. E depois aproveitamos as massas dessa prensagem para ir a outra barrica e juntamos o alvarinho da casa e experimentamos. E acho que são 3 experiências simpáticas. Os tintos é ali, deixo para o Sr. Tomás explicar, se calhar é melhor, não é? Sim, mas não é a vez do Tomás. Agora, o Tomás é daqui a um bocadinho que ele está a pensar no que vai dizer, ok? É muito engraçado porque vocês estão a pensar se calhar se isto vai ver a luz do dia. Vai, algumas vão e outras não vão, por isso a ideia é mostrar-vos um bocadinho das nossas experiências, daquilo que nós fazemos e seguramente a maior parte delas queremos que também sejam provadas por vocês, que estejam perto de vocês no local e se calhar não é mais adequado este momento do que passar aqui a palavra ao Hugo, que é o nosso mais recente parceiro de inovação. Eu recebi um convite, foi numa conversa com o Luís, talvez experimentarmos fazer um vinho em conjunto. Ainda estou a estudar como é que isto se faz, estou sempre a aprender. Deixa-me interromper tudo. É preciso dizer que há aqui uma coisa comum em todo este grupo. Todo este grupo tem conhecimento técnico, ok? O Hugo está a fazer uma pós-graduação em Enologia. Só para introduzir isso, acho que é importante. Sim, claro. Pronto, não falando de currículos, mas sim. A intenção foi tentar procurar descobrir um bocadinho mais na parte produtiva, como é que os vinhos são feitos, e
tive um convite do Luís, que aceitei, claro, e o objetivo foi fazer um vinho de forma bastante direta e simples. Não só porque eu não teria capacidade para fazer outro tipo de vinho que não fosse este, mais direto, como é uma forma boa de aprender também. Por acaso provei há bocado e acho que é o melhor de todos. Isenção acima de tudo, a isenção está acima de tudo e esse vinho foi uma forma natural de fermentar em garrafa. Não sabemos ainda se lhe vamos chamar petnato, porque os petnatos já são muito conhecidos, não é? Sim, eles já passaram de moda. Pá. Já passaram de moda, portanto, está-se tudo a rir, não é? E a verdade é que a gente tem que brincar também com isto e o que nós aprendemos foi a fazer fermentação de loureiro, fermentação de alvarinho e criação de gás em garrafa ou em cuba a partir da primeira fermentação. Foi giro, os vinhos estão engraçados e para nós, no soalheiro, até é completamente novo, não tínhamos nada deste género. A seguir, o Guilherme e o Diogo, ok. O nosso projeto pauta por... Espera aí, falta aqui o Luís, ok? O Luís está a ser babysitter, ou quase babysitter. Vai ser pai. Mas o nosso projeto pauta por ir buscar vinificações clássicas e depois aplicá-las a diferentes regiões em Portugal e a uvas clássicas dessas regiões. Aqui tivemos a oportunidade de experimentar o alvarinho à moda do Amarone Valpolicella, em que eles fazem com tintos, nós fizemos com branco, sendo que tentamos explorar a aptidão do alvarinho para todo aquele fenol, toda aquela acidez que nós temos, conseguir ser preservada para este vinho que chega em bruto ao cliente. Ainda é um work in progress, Luís, ajuda-me, porque estamos agora a começar a perceber como é que a técnica funciona. Qual é que achas que foi o maior desafio, Guilherme? Eu acho que o maior desafio foi a questão da própria secagem das uvas e perceber o momento exato que se deve, até ao momento exato que se deve desidratar ou não, para se retirar o melhor que as uvas podem ter e criar um perfil bom e prazerável e que ao mesmo tempo se mantenha no perfil da Amarone Valpolicella, isto é, álcool, ao mesmo tempo acidez e alguma estrutura. E acho que conseguimos e também só conseguimos isso com a ajuda do Luís, porque é um processo muito tecnológico e que necessita de muita tecnologia que nós, à parte, nunca iríamos conseguir sem o auxílio do Luís. Sim, na verdade, e temos que fazer aqui uma coisa. É no 19. No 19, o 19 foi muito duro, porque foi preciso escolher o bago a bago. Eu não escolhi nenhum bago, ok? Por isso a ajuda não é do Luís, é da equipa Soalheiro, ok? Não, e dar aqui, nós contámos sempre com o apoio técnico da Lúcia, que no início era bastante receosa, porque achava que era uma maluqueira tão grande que tinha medo de dar a sua opinião muito mais qualificada do que a nossa, mas sempre a medo porque, os rapazes são maluquinhos, se calhar não... E cada vez mais nós Confesso que o vosso Instagram não inspira muita confiança. Mas cada vez mais com o dedo também da equipa do Soalheiro a nível técnico, que isso é o mais importante. É trabalhar este vinho era tão disforme e precisava de tanto carinho a nível de tecnologia e de equipa a selecionar as uvas que só podia ser feito aqui. É importante realçarmos algo que há bocado falava com o Hugo, que chegou um bocadinho mais cedo e tivemos ali a deitar conversa fora, que nunca se deita conversa fora. Mas na realidade, no Soalheiro, que nós temos tantas preocupações de sustentabilidade, enfim, a última distinção que recebemos ontem foi PME Excelência, ou seja, são distinções da marca, do grupo, da família, de tudo isto. Não nos podemos esquecer que o nosso grande foco são os vinhos. E na verdade, nós trabalhamos muito para os vinhos. Sem os vinhos não somos nada. E a verdade é que hoje aqui aprendemos muito de como não se faz, mas também aprendemos um bocadinho de como se faz. E eu acho que isto é giro. No vosso caso, no caso dos Petnato ou no caso dos agora que têm fermentação em terracota, nós vamos aprender um bocadinho disto também para aplicar a todos os vinhos, porque isto é conhecimento. Eu acho que a mais-valia da inovação é precisamente essa, não há outra, diria, não há outra.
meu amigo Tomás. Já foste. Meu amigo Tomás, faz favor de falar o que lhe vier na alma sobre estes vinhos. E sobre... Na alma? Na alma. Sabes que eu sou do Minho, eu não consigo dizer na alma. E não, eu vou meter contigo, se começas assim. Primeira coisa, uma lá paliçada, água pura é o mito. Água pura é o mito. Mas isso é o princípio da inovação. E a segunda é que estas provas são a seco, são muito importantes. Estas provas técnicas são muito importantes a seco, porque é assim que devem ser, mas não nos devemos esquecer que não podemos pensar só naquilo que nós gostamos, mas naquilo, principalmente em quem o vai beber. Portanto, falta aqui o teste final, que é o teste com comida. Portanto, sempre estou a ver o lanche que nos espera. Espero que prometa. Sim, o Tomás está a fugir à questão que é o nosso ensaio juntos tem a ver com uma coisa muito desafiante para nós, que são os tintos. Na verdade, uma casa, nós consideramos-nos uma casa de brancos, como é lógico. A Casta Alvarinha é a rainha, estamos a pescar o olho ao loureiro, hoje provamos o loureiro Vinhas Velhas, mas na verdade a maior dificuldade que temos são sempre os tintos. Não há voltas. Então, queres que eu vá para aí? Eu acho que, por exemplo, o desafio que fizemos este ano do lagar e do teu conhecimento com o lagar, eu acho que é isso que é um bocadinho o nosso ADN, que é, quando a gente não sabe, tem que... Não, mas aí até vou... Para mim, o que dá luta para mim fazer é branca. Dá luta, o tinto é a coisa mais fácil de fazer, a maceração mascara muita coisa. E no branco, o branco dá muita luta a fazer porque no tinto se tem defeito, podemos sempre apelar à complexidade e à tipicidade da coisa e tal. No branco as coisas são muito mais transparentes, não é? Aqui no tinto também para mim foi uma experiência, porque é uma região onde nunca tinha, estou habituado a fazer vinhos em lagar noutras regiões, mas nos verdes tinha, apesar de estarmos na região do verde maduro, É verdade. Estava preocupado com que uma leve extração fosse subextração. E estou muito contente com o que estou aqui a ver. Então, não estão extraídos como Nós temos, por exemplo, aqui, o exemplo concreto, estamos a falar aqui deste último vinho que estamos a provar hoje, que é um vinho que tem lagar e tem lote também com Pinot Noir, que nós estamos a experimentar. E a verdade é que acho que conseguimos também dar este teu toque da paixão nos vinhos brancos nos tintos. Que eu acho que é um bocadinho esse o objetivo. Mas vocês não tinham lagar, como é que fizeram isso? Nós... Tinham. Sim, mas como é que... Não, foi fácil. O lagar é Quem não sabe... Vou explicar ao Diogo. O lagar é um conjunto de pedras. Esse conjunto de pedras não estava aqui na adega, mas estava a algures. Então pegámos nesse conjunto de pedras que numerámos e trouxemos-las para aqui. Por isso, é verdade, não tínhamos lagar. Este lagar só tem 1 ano na adega. Não é isso? Vocês preservaram um lagar histórico, que aquilo é granito, não é? Sim. Desmontaram-no, porque aquilo ia ser uma ruína, ia desaparecer, e pegaram naquela estrutura e montaram-na aqui e deram-lhe uma nova vida. Isso é uma coisa que quando nós chegámos cá e vimos um lagar, nós não podíamos acreditar. E como disse o Tomás no início, falta agora testar com a gastronomia, com tudo isto, e sobretudo perceber se nós conseguimos aqui criar. Nos brancos, enfim, eu acho que temos a obrigação disso. E nos tintos conseguimos criar alguma tendência. O que é isto de tendência? É fazer com que as pessoas gostem dos nossos tintos. E eu acho que há um caminho nisso e temos que lutar por ele. Por isso, vamos continuar. Isto, espero que a gente continue, se vocês concordarem. Se calhar os tintos não estavam assim nas temperaturas mais espetaculares. Não, só se calhar aqui o perfeito, vinho até perfeito. com uma temperatura até um bocadinho mais... Só o segundo. Ficava um bocadinho... E o Amarone, posso dizer, já fui ali atrás provar com uma fatia de pizza e está aprovado com a pizza. Portanto, enfim, para terminar, um piscar de olho à gastronomia italiana. Eu acho que é... Obrigado.